Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos dar continuidade na nossa, entre aspas, maratona de críticas dos filmes de Toy Story. Já fiz crítica do primeiro e tem crítica antiga aqui no canal de Toy Story 4. Então eu vou dar continuidade e completar toda a franquia agora com Toy Story 2. Primeiramente, se inscreve nesse canal, deixa o like nesse vídeo e agora vamos pro que interessa. Roda a vinheta. Toy Story 2, filme de 1999, dirigido por John Lasseter. Filme que tem a minha idade também, nascido em 99 e eu sou de 99, filme de 99, então somos de 99, todo mundo 99. Toy Story 2 é o perfeito exemplo de uma sequência extremamente bem feita. Fala-se muito aqui no canal e em outros canais que falam de cinema como um todo sobre sequências que tentam repetir a fórmula, acrescentar novas doses de a mesma coisa que já foi feita anteriormente, regredir a personalidade de alguns personagens para que eles enfrentem a mesma jornada novamente e etc. Sequências que são dispensáveis, que não acrescentam em nada no filme original. Esse definitivamente não é o caso de Toy Story 2, muito pelo contrário. Essa animação aqui, ela dá uma continuidade perfeita ao que tinha sido estabelecido no primeiro filme, principalmente no que diz respeito ao protagonista da franquia, que é o Woody. É muito interessante como Toy Story 2 pega esse personagem já desenvolvido, adiciona novas camadas e aprofunda ele voltando no passado do personagem, né? Ele começa a se conhecer, a se descobrir, a saber o que ele realmente é, da onde que ele veio, né? E também começa a perceber quem ele quer ser, né? O que o Woody quer ser no futuro. Ele quer ficar num museu a vida inteira sendo assistido por crianças, ele quer ver o Andy crescer e tá lá do lado dele para todas as aventuras, né, que ele for acabar vivendo na sua infância aí. E isso é muito interessante, é muito legal como Toy Story 2 estabelece esse tipo de coisa. Desenvolve muito bem o seu personagem protagonista. E não só isso, Toy Story 2, além de desenvolver muito bem o protagonista, ele também acrescenta novas camadas no principal coadjuvante, que é o Buzz Lightyear. Buzz Lightyear se torna um personagem mais interessante, mais divertido, mais carismático em Toy Story 2. Ao acrescentar mais um Buzz Lightyear, você acrescenta novos tipos de piadas, um humor bem diferentão que rende ótimas cenas, que referencia grandes filmes da história do cinema, principalmente Star Wars, o que é muito legal. E é interessante a relação da Pixar com Star Wars, afinal, a Pixar meio que é filha da Lucasfilm, né? Então é muito legal ver a Pixar referenciando o papai que é a Lucasfilm, né? E além disso, Toy Story apresenta um novo catálogo de personagens, uma nova gama de personagens sensacionais. Novamente, todos eles extremamente bem desenvolvidos. Eu gosto muito de como Toy Story, não só o segundo, mas o primeiro e os outros também, eles desenvolvem os personagens sem gastar muito tempo para isso. O filme não precisa de longos diálogos, de longas cenas, de muito tempo, de muita barriga para desenvolver os personagens. Às vezes, em um flashback ou em uma conversa, o filme já adiciona diversas camadas no personagem. E conforme eles vão tomando certas atitudes durante o desenvolvimento, esses personagens vão se construindo e se desenvolvendo. Eu adoro isso, isso é extremamente bem feito aqui no filme, principalmente com a Jessie, né? A Jessie é uma personagem sensacional, uma das melhores, não desse filme, mas da franquia como um todo. Tecnicamente, Toy Story 2 já é uma coisa primorosa de se assistir. Eu assisti os filmes em sequência, né, para fazer essas críticas aqui pro canal. Então eu vi no mesmo dia Toy Story 2, Toy Story 3 e depois Toy Story 4, né? E é muito legal você notar a evolução nítida entre Toy Story e Toy Story 2. É visível e é lindo de se ver. Em pequenos detalhes, né? Lembra que eu comentei na minha crítica de Toy Story que a Pixar é muito detalhista, né? Aqui em Toy Story 2 ela avança nisso, ela é muito mais detalhista. E você percebe essa evolução, às vezes no gramado, que o gramado de um filme era extremamente simples por causa das limitações da época. Esse aqui já é um pouquinho mais bem feito. Na costura de alguns personagens, né, em algumas texturas e etc, você começa a notar essa evolução na computação gráfica. É uma coisa maravilhosa de se ver.
Toy Story 2 também é um filme que, na minha opinião, é recheado de boas cenas e bons momentos. Tem uma cena aqui que, na minha opinião, é extremamente satisfatória, que é aquela cena onde o velhinho do jogo de Gary lá restaura o Woody, que é maravilhoso. E talvez Toy Story 2 tenha algumas das melhores piadas. Como eu mencionei, o filme faz referências a Star Wars e não tem como não falar da cena onde o Zurg tá lá com o Buzz no elevador, ele fala, eu sou seu pai, é uma coisa maravilhosa. E o filme tem diversos desses momentinhos, né? Porém, eu acredito que Toy Story 2, ele é um filme um pouquinho irregular no seu desenvolvimento, né? Eu acredito que esse filme aqui, diferente do primeiro, que é extremamente equilibrado e tem um ritmo ótimo, esse aqui dá umas pecadas nesse sentido. Talvez seja o único filme da franquia aonde eu sinta o ritmo um pouco desritmado e algumas barrigas, e em alguns outros momentos a história parece que engata a quinta marcha e roda e vai com tudo de uma vez, né? Por exemplo, o início. Para mim, o início de Toy Story é extremamente apressado. Aí depois ele tem uma barriguinha ali, a hora que os brinquedos estão indo procurar o Woody, ele tá conhecendo a Jessie, não sei o quê. Dali a pouco, na minha sensação, parece que o filme já vira pro terceiro ato, já vão pro aeroporto, pá, pum, acabou, não sei o quê. Eu acho que é um pouquinho da falta de ritmo, né? Essa falta de ritmo acaba dando essa sensação de barrigas, né? Mas são pequenos detalhes, são pequenas barriguinhas ali que não chegam a atrapalhar e não chegam a transformar a sessão de Toy Story 2 em uma sessão cansativa ou um pouco maçante. Muito pelo contrário. É legal como a franquia toda é assim, né? São filmes gostosos de acompanhar, são filmes ágeis, divertidos, dinâmicos, engraçados. Então, apesar de ter essas barriguinhas, a história é tão gostosa e tão bem feita que você, apesar de ter a barriga, você não sente a hora que você vê o filme tá acabando e você tá triste porque o filme tá acabando, porque a história tava gostosa de ser acompanhada, né? E uma coisa que acaba contribuindo para você não sentir tanto essas certas barriguinhas que o filme tem são os personagens, né? Porque é o que eu falei aqui, os personagens são ótimos, né? Os novos personagens são carismáticos, é muito legal ver a interação entre eles, e os personagens antigos estão inseridos aqui em boas doses, né? Então, às vezes, quando um núcleo acaba ficando cansativo e fica um pouco maçante, o filme já troca para o outro núcleo, e o filme, né, acompanha os dois núcleos, o núcleo do Woody e o núcleo do Buzz ali, e o filme fica alternando nisso para que a gente nunca enjoe de um, né? Sempre que você enjoa de um núcleo cá, você volta para o núcleo lá e aí acaba ficando uma coisa até com barrigas, mais dinâmica e gostosa de acompanhar. Obviamente, Toy Story não é tão original quanto o primeiro filme, né? Se a gente for pegar a estrutura do filme, ela é basicamente a mesma, com novos conflitos, né? Para tudo acontecer, o filme é criativo para criar novos problemas, né? Mas são problemas que vão gerar certas soluções no final e a gente mais ou menos meio que sabe para onde as coisas vão ir, né? Aqui a Pixar é muito criativa ao subverter as coisas, né? Às vezes ela usa de umas coincidências, aí quando você acha, bom, coincidência aqui, ela vai lá e subverte e é criativa para resolver o problema de outra maneira, para derrubar a gente. Isso é muito legal e a Pixar faz muito isso em Toy Story, né? A Toy Story 2 no caso, né? Mas apesar disso, o filme não deixa de ser uma formulinha e não deixa de ser ligeiramente previsível, né? Você sabe mais ou menos para onde as coisas vão. E outra coisa que eu não gosto muito em Toy Story 2 são os desenvolvimentos dos arcos dos antagonistas, né? Nós temos aqui dois vilões, né? Na verdade, a gente tem uma galinha ali, que é o cara, o Imaginago, que rouba o Woody, né? E aí tenta vender ele pro Japão lá, que é basicamente a mesma coisa que o Sid no primeiro filme, né? Ele não tá tentando trabalhar o protagonista diretamente, né? Afinal, ele nem sabe que o Woody é vivo, né? Mas nós temos aqui um vilão ali posicionado, que é o Pet Fedido, né? Pet Fedido, né? Pet Fedido, né? Que é o velhinho lá, né? Ele é obviamente um vilão, ele é realmente um vilão porque ele tá diretamente, intencionalmente tentando atrapalhar o protagonista, né? O objetivo do Woody é voltar, levar a Jessie com ele, e o objetivo do Pet Fedido é atrapalhar. E se não for Pet Fedido? Eu tô com isso na cabeça. E é interessante o filme posicionar esse tipo de vilão, né? Mas... é Pet Fedido? Mas eu não acredito que os vilões sejam tão marcantes e tão bem desenvolvidos, aprofundados e icônicos quanto o Sid, que é aquele antagonista do primeiro filme, e quanto os vilões, os outros vilões da franquia que vieram no futuro, né? Não tô querendo dizer que os vilões são ruins, eu só tô querendo dizer que eles são apenas operantes, né? É interessante, se você conhece a história da Pixar, se você já leu alguns livros, já viu alguns documentários, algumas entrevistas do pessoal que trabalhou na Pixar nessa época aqui, você deve saber que Toy Story 2 foi até hoje
seja a pior experiência que a Pixar já viveu. Foi o filme que mais deu trabalho, foi a maior loucura fazer Toy Story 2, os funcionários trabalhavam exaustivamente, foi uma zona, foi uma bagunça, o filme foi apagado uma vez. Então dá pra entender que o filme seja um pouquinho frágil em alguns pontos, porque o filme teve diversos problemas no seu desenvolvimento, né? Ele é basicamente um filme que tinha tudo para dar errado e foi consertado, né? Então, assim, o filme ele é um filme consertado. Eu fico imaginando o Toy Story 2 se ele fosse um filme que tivesse um tempo para ser produzido, que tivesse sido produzido com um pouco mais de calma, com mais tempo para os diretores e roteiristas pensarem nas coisas, fazer aquilo realmente em paz, não na correria que foi. Se Toy Story 2 já é o filmaço que é, com os problemas que teve, imagina se ele não tivesse passado por todos os perrengues que passou. Com certeza seria um filmaço. Uma coisa que eu queria ressaltar na crítica de Toy Story 2, que eu não mencionei na crítica do primeiro, né, eu acho que aqui combina um pouco mais, é como Toy Story é excepcional ao criar músicas icônicas, mesmo sem ser um musical, né? Sabe-se que o filme foi produzido ali pela Pixar em parceria com a Disney, né? A Disney deu uma ajuda financeira, né? E a Disney queria que o filme fosse um musical e a Pixar não, aí vai ser, não vai ser, vai ser, não vai ser. No fim, o filme não é musical, mas tem as músicas ali, né? E sem ser musical, tendo as músicas ali, as músicas de Toy Story se tornaram icônicas. Na minha opinião, das 10 músicas de animações que eu mais amo na minha vida, com certeza a música da Beth nesse filme aqui tá presente e a música Amigo Estou Aqui do primeiro filme também. E no primeiro filme a gente tem outras músicas tão icônicas quanto essas duas, né? Como aquela do Buzz Lightyear que não voa, né? Voar eu não vou nunca mais. Tem aquela outra que é a do Eu era o maioral para mim, virava um tapete. Acho que não é assim a letra, mas quem que vira o tapete? Mas é interessante isso, né? A música da Beth aqui é maravilhosa, é um momento extremamente emocionante. As primeiras vezes que eu assisti Toy Story 2 na minha vida, até eu começar a criar um pouco mais de juízo e deixar de ser tão manteiga quanto eu era quando eu era criança, eu chorava toda vez que eu via. Hoje eu não choro mais, mas a voz embarga, a lagriminha fica aqui pra descer, sabe? Porque é uma cena realmente muito emocionante. De maneira geral, Toy Story 2, apesar de eu ter citado alguns possíveis probleminhas no filme, é um grande filme. Eu acredito que esse filme aqui seja o mais fraco da franquia, mas o fato de Toy Story 2 ser o mais fraco da franquia só mostra como Toy Story é gigantesco como franquia, né? Não existe outra franquia no cinema que seja tão perfeita quanto Toy Story, né? Eu desafio vocês a citarem uma aí que tenha mais de 3 filmes e que tenha tantos filmes tão bons quanto Toy Story. Não existe no cinema. As franquias que são gigantescas, que tem 10, 12 filmes, podem ter mais do que 3, 4 filmes excelentes. Mas sempre tem um filme mais ou menos, ou um filme ruim. Toy Story não tem. Repito, o filme mais fraco da franquia é Toy Story 2. E Toy Story 2 é um filmaço, com todas as letras em maiúsculo. Tão bom quanto o primeiro, tão divertido quanto o primeiro, talvez um pouco menos original, um pouquinho mais cansativo, mas nada que transforme esse filme aqui em um filme ruim. Muito pelo contrário, ele é um filme excepcional, por isso, para Toy Story 2 eu dou uma nota 8. E agora eu quero saber a sua opinião aí. Você concorda com o que eu disse aqui nesse vídeo? Você discorda de mim? O que você acha sobre Toy Story 2? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Como vocês sabem, gosto de ler os comentários de vocês e prometo responder os mais relevantes. Lembrando que já tem crítica de Toy Story, tem crítica de Toy Story 4 e nos próximos dias aí vai sair de Toy Story 3. Se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo do canal Disnéfilos, se inscreve e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Também não se esquece de deixar o like, que me ajuda pra caramba. Se não gostou, só deixar o dislike, mas não sai daqui sem marcar uma dessas duas opções. Te convido a me seguir nas minhas redes sociais, estão aparecendo aqui embaixo e por lá tem mais conteúdo. E é isso, muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final, até a próxima e falou! Eu acredito que esse filme aqui, diferente do primeiro, que é extremamente equilibrado esqueci a palavra. Mas ainda assim o filme não deixa de ser uma formulinha e não deixa de ser... Mas a franquia como um todo é excepcional em que... Vai se fuder.